Nós vamos falar sobre o capítulo 22, 23 e 24 de Números, que é a história de Balaque com Balaão, a mula e a obra do Senhor. Eu quero ler apenas no capítulo 22, do verso 1 até o verso de número 6. Números 22. Depois nós vamos citando os textos à medida que nós fomos meditando na palavra do Senhor, o nosso Deus. Números 22, do verso 1 ao verso de número 6. Apenas esse texto, depois nós estaremos citando nos outros capítulos e nesse capítulo também. Os filhos de Israel partiram e acamparam nas campinas de Moabe, do outro lado do Jordão, na altura de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel havia feito aos amorreus. E os moabitas tiveram grande medo deste povo, porque era muito numeroso, e andavam angustiados por causa dos filhos de Israel. Por isso, o povo de Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora essa multidão vai lamber tudo o que houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, era rei dos moabitas naquele tempo. Ele enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, para chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando perto de mim. Vem agora e, por favor, amaldiçoe este povo, pois eles são mais poderosos do que eu. Talvez assim eu possa atacá-los e expulsá-los da terra, porque sei que a quem você abençoar será abençoado, e que a quem você amaldiçoar será amaldiçoado. Amém. Amados irmãos, nós temos sempre esse relato como a história de Balaão, né? Uma das narrativas mais surpreendentes da palavra do Senhor nosso Deus. Tem um rei pagão, Balaão, tem um homem, né, chamado, um rei pagão chamado Balaque, né? É o Balaque, o rei. Um homem chamado Balaão, né, que conhecia a voz de Deus e que tinha esse poder de amaldiçoar e abençoar. Uma jumenta que enxerga o anjo, né? Temos um anjo com a espada no caminho, né? E temos um Deus acima de todas as coisas. Esse texto, amados irmãos, na história, ele está ali quando o povo está chegando na campina de Moabe, bem próximo da terra prometida. Deus caminhava com esse povo, né? Dia e noite. Enquanto Deus olhava com bons olhos para esse povo, ali estava Balaque olhando e preocupado, porque ele via que o seu povo, a sua terra, estava ameaçada com o povo ali por perto. Então, Balaque, rei dos moabitas, né? E com os moabitas ali apavorados de serem lambidos da face da terra, ele precisa dar um jeito de impedir que isso aconteça conosco. E ele sabe que Balaão, né, tem essa prática. Então o que ele faz? Ele vai até, manda mensageiros, né, até Balaão. Ele diz assim, ó, vem, pois agora rogo-te e amaldiçoa esse povo. Números 22, versículo 6. Balaque acreditava que poderia contratar alguém que espiritualmente pudesse amaldiçoar aquele povo que Deus havia decidido abençoar. O fato é que Balaque não conhecia o Deus de Israel. E como ele não pode fisicamente, ele vai tentar algo no reino espiritual. E então ele chama Balaão. Mas ele não conhece o nosso Deus, que age segundo o seu querer, segundo a sua vontade, né? Que é uma ilustração para nós entendermos essa ação de Deus, né? Imagine um rio correndo com toda a sua força rumo ao mar. Mas alguém decide impedir, né? Colocando pedras, obstruindo, né?
mas não consegue impedir, porque no final ele vai chegar no mar, onde é o seu destino, por mais que tentem impedir. Os obstáculos não determinam a chegada do rio ao mar. Assim também, amados irmãos, são os propósitos de Deus. Podemos muitas vezes não entender como as coisas estão acontecendo. Podemos não entender o caminho. Podemos enfrentar grandes obstáculos. Podemos até passar por momentos em que parece que está tudo dando errado. Está tudo errado, não tem nada certo aqui, né? Mas, se Deus determinou o destino, nenhuma força vai frustrar o propósito de Deus. Essa é a mensagem que nós vamos encontrar aqui em Números 22, 23 e 24. Quando Deus governa, ninguém pode impedir. Eu quero destacar aqui alguns pontos com os irmãos, para dividirmos, para entendermos aí, né? O primeiro deles, os planos do homem não podem anular o propósito de Deus. Os planos do homem não podem anular os propósitos de Deus. Isso nós vamos ler o texto, mas se encontra em Números, no capítulo 22, do 1 ao 20. Balaque viu que tudo que Israel havia feito aos amorreus e estava preocupado. Afinal de contas, ele estava varrendo, por onde ele passava, ele estava varrendo todos os povos mesmo. E a Bíblia diz que Moabe teve grande medo desse povo, porque eram numerosos. Estava aqui se cumprindo a palavra do Senhor nosso Deus, quando ele disse a Abraão: vou fazer de você uma grande nação. E o medo do povo de Israel, o medo do povo de Deus, levou Balaque a elaborar um plano para que ele pudesse vencer esse povo tão numeroso. E ele pensou: eu tenho dinheiro e vou mandar chamar Balaão e pago o que ele quiser para que ele amaldiçoe esse povo. Balaque acreditava que o dinheiro, a influência e o poder poderiam interferir nos propósitos de Deus. Mas Deus imediatamente respondeu a Balaão, lá no versículo 12: não irás com eles, nem amaldiçoarás esse povo, porque é povo abençoado. Antes que Balaão pudesse falar, Deus já havia estabelecido aquilo que deveria acontecer. Balaque queria a maldição, mas Deus já havia determinado a bênção sobre o seu povo. Balaque tinha um projeto ali para colocar, né? Mas Deus já tinha o seu propósito. E quando, amados irmãos, o projeto humano entra em conflito com o propósito divino, o propósito de Deus prevalece. Sempre o propósito de Deus prevalece. Lá em Provérbios 19, 21, ele declara: muitos são os planos no coração do homem, mas o que permanece é o propósito do Senhor, o nosso Deus. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Lá em Isaías 46, 10, né? O meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Essa é a palavra do Senhor nosso Deus. E essa, amados irmãos, é a grande verdade da teologia reformada. Deus não está reagindo aos acontecimentos. Deus não está reagindo aos acontecimentos. Ele governa os acontecimentos. Nós sempre ficamos imaginando que Deus está agindo nos... Não, Deus governa todos os acontecimentos. Ele não está tentando descobrir, o que fazer amanhã. Ele não perdeu o controle da história. Ele não precisa improvisar. Nosso Deus não é o Deus do improviso. É o Deus da aliança, e é o Deus que a sua palavra permanece para toda a eternidade. O seu conselho permanece para todo sempre. Aplicando aqui para a nossa vida, talvez você esteja passando por alguma situação em que parece que os planos dos homens estão prevalecendo. E você vai de um lado, vai do outro, olha para cá, olha para lá, e o plano dos homens está prevalecendo. Alguém está trabalhando contra você. Uma porta se fechou. Uma situação familiar parece impossível de ser resolvida. Uma dificuldade financeira
Parece que você está diante de algo que não tem solução. Uma enfermidade pode ter trazido incerteza, preocupação, angústia, tristeza para o seu coração, na sua vida, na vida da sua família. Uma situação na vida da igreja parece não ter saída, e você pergunta: Senhor, onde é que vai dar isso? Onde é que vai acabar isso? E o livro de Números, amados irmãos, nos ajuda a compreender isso. Que nós não precisamos conhecer todo o caminho para confiar no Deus que conhece o destino de todas as coisas. Nós não precisamos conhecer todo o caminho para confiar no Deus que conhece todas as coisas. Perguntaram uma vez para uma senhorinha humilde, né? Como que a senhora sabe que Jesus existe? Ela disse: porque eu li na Bíblia. E a Bíblia é a palavra de Deus. E eu creio na Bíblia. Por isso, Jesus existe. Algo, amados irmãos, profundo que nós precisamos compreender no nosso dia a dia. Enquanto Israel estava acampado ali, próximo de Moabe, enquanto Balaão estava por ali, enquanto Balaque estava querendo amaldiçoar, Deus estava cuidando do seu povo. Sem que eles pedissem, sem que eles estivessem preocupados, Deus estava trabalhando ali pelo seu povo. Israel talvez nem soubesse a respeito de Balaque, nem soubesse que Balaque havia contratado Balaão, mas uma coisa eles sabiam: Deus está cuidando de nós. Amados, a ausência da nossa percepção da presença de Deus não significa ausência da providência de Deus. Às vezes você pode até sentir, parece que Deus está longe. De forma nenhuma. As providências de Deus e a presença de Deus não se ausenta daqueles que fazem parte da sua aliança. Deus pode estar trabalhando em situações das quais você nem tem conhecimento, nem imagina, mas Ele está ali cuidando para você. Você nem imagina. E é Deus que está ali. Estive conversando com o Pedro a respeito das experiências de oração, né? Da presença de Deus na sexta-feira. Foi um momento muito gostoso, né? Quando você ora e você sabe que é Deus cuidando. É Deus estando à frente, é Deus abrindo as portas, é Deus preparando o caminho, é Deus nos protegendo dos Balaques e até dos Balaões. Segundo lugar, Deus utiliza os meios mais inesperados para cumprir a sua vontade. Neste texto nós aprendemos que Deus utiliza os meios mais inesperados, diferentes para cumprir a sua vontade. Deus faz e fala conosco de maneira como nós não imaginamos que Ele pudesse falar. É assim que acontece aqui nesse texto. Do verso 22, capítulo 22, 21 ao 30, Balaão finalmente parte, né? O texto diz: a ira de Deus acendeu-se porque ele se foi. Números 22, 22. Aqui temos uma situação, amados irmãos, muito interessante. Deus inicialmente havia dito para Balaão: não irás. Mas depois Deus permitiu que ele fosse. Deus permitiu que ele fosse. Primeiro Deus falou: você não vai. Não vai amaldiçoar o povo. Mas depois Deus permite que ele vá. Balaão estava indo com o coração inclinado, não para aquilo que o Senhor o havia determinado, mas para aquilo que lhe interessava. Havia algo naquele momento que interessava ali a Balaão. E aqui encontramos uma advertência para nós, né? Cuidado para não confundir a permissão de Deus com a aprovação de Deus. Deus permitiu que ele fosse, mas reprovava a intenção do coração dele para o propósito em que ele estava indo. Porque às vezes, amados irmãos, queremos tanto alguma coisa que nós nos deixamos confundir se isso é realmente a vontade de Deus ou não é a vontade de Deus.
insistimos, batemos na porta. Aí Deus acaba permitindo. Como foi aqui? Permitiu que Balaão fosse. Mas a permissão não significa que necessariamente tenha a aprovação de Deus naquilo que é a intenção do nosso coração. Por isso nós precisamos aprender a orar, né? Não apenas, Senhor, abre a porta. Mas, Senhor, se essa porta não for da tua vontade, fecha. Mesmo que eu não compreenda porque ela não foi aberta, eu creio que o Senhor está à frente e está impedindo. Deus fechou a porta para Balaão. Como? Por meio de uma jumenta. Nesse momento, a jumenta enxerga o que o profeta não consegue ver. A jumenta enxerga o que o profeta não consegue ver. O anjo aparece no caminho, a jumenta vê, Balaão não vê. A jumenta desvia, Balaão fica irritado. A jumenta tenta desviar para salvar a sua vida, porque se ela passar pelo anjo, ela vai morrer. Ela se desvia, mas Balaão bate. Até que Deus faz algo extraordinário, né? Abre a boca da jumenta, né? Números 22, 28. E a cena é impressionante. O profeta não enxerga aquilo que a jumenta consegue enxergar. Não é uma humilhação para Balaão? Muitas vezes também nós somos humilhados, porque nós queremos fazer prevalecer a nossa vontade. O anjo está ali, mas nós estamos insistindo e queremos, e por que queremos? Ele se julgava capaz de discernir a realidade espiritual. Mas, espiritualmente, ele estava cego. Porque não conseguia nem enxergar nem o anjo que estava diante dos seus olhos. Aqui existe uma lição para nós, amados irmãos. Conhecimento espiritual não é a mesma coisa que maturidade espiritual. O conhecimento espiritual quer ir além da vontade de Deus. A maturidade espiritual é obediente ao Senhor nosso Deus e reconhece a vontade de Deus. Uma pessoa pode conhecer a Bíblia, mas não obedecer. Tem muitos. Quem é que não conhece a Bíblia? Quantas pessoas que não têm a Bíblia dentro de casa, mas não obedece? Pode falar sobre Deus e não andar com Deus. Pode falar com Deus e não andar com Deus. Pode ter dons, mas não ter caráter. Pode ser usado por Deus e ainda assim ter problemas sérios daqueles pecados intocáveis que nós estudamos. A jumenta, amados irmãos, era um instrumento de misericórdia do Senhor para tratar com Balaão. E aqui está algo que vale a pena destacar. Balaão pensava que a jumenta estava atrapalhando o seu caminho. Mas não, ela não estava. Ela estava salvando a sua vida. O que Balaão interpretava como obstáculo era, na verdade, proteção divina para a sua vida. Porque Deus permitiu que ele fosse, mas não aprovava a intenção do seu coração. E Deus precisava exatamente corrigir a intenção do seu coração. Quantas vezes isso não acontece conosco? Uma porta fechada? Uma oportunidade perdida? Um projeto que não deu certo? Uma mudança de planos? E o que é que você diz? O que é que nós dizemos? Ô Senhor, por que o Senhor está me impedindo que isso aconteça? Talvez Deus esteja dizendo para mim, para você, nessa caminhada, nessa insistência sua, nessa insistência minha, eu estou impedindo porque eu estou lhe protegendo que algo ruim lhe aconteça. Algumas portas, amados irmãos, são fechadas, são livramentos para nós. Algum horário, algum chegar atrasado é livramento do Senhor nas nossas vidas. Alguns nãos de Deus, né? São expressões da graça de Deus, da graça maravilhosa que cuida de nós, do seu amor, da sua misericórdia. 40 anos do deserto, amados irmãos, foi tratamento, foi providência de Deus, foi cuidado de Deus, foi zelo de Deus.
para preparar para que todos pudessem chegar onde eles chegaram e adentrar até a terra prometida. Então, preste atenção na sua vida. Não se desespere, confie. Creia no Senhor. Creia no Senhor porque Ele está à frente, Ele cuida de todas as coisas. E Ele pode operar maravilhas na minha, na sua e na nossa vida. Em terceiro lugar, amados irmãos, fique em paz. Deus confronta o coração daquele que é seu servo. Deus confronta o coração daquele que Ele chamou. Deus confronta o coração daquele que é seu discípulo. Então, Deus vai confrontar sempre o seu coração, para que nós possamos compreender a sua boa, agradável e perfeita vontade. Números 22, do 31 ao 35. Finalmente, aqui o Senhor abre os olhos de Balaão. Agora Balaão vê o anjo, o Senhor vê o anjo com a espada desembaiada, o anjo fala com ele e diz, olha, versículo 32, eis que eu saí como adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. Olha o que o anjo diz para Balaão, eu saí como adversário seu, porque o teu caminho é perverso diante de mim. Aqui, chegamos a uma parte muito importante da nossa meditação. Balaão conhecia a Deus. Balaão ouvia a Deus. Balaão recebeu a revelação de Deus. Mas havia um problema lá dentro do seu coração. Ele estava atraído pelo prêmio que Balaque havia oferecido para ele. Ele estava atraído pelo prêmio que Balaque havia oferecido para ele. Tudo parecia muito normal, mas o seu coração existia outra coisa. E lá em 2 Pedro 2,15, Pedro diz assim, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Ele amou aquilo que Balaque havia oferecido para ele, em detrimento daquilo que o Senhor queria falar ao seu coração em relação ao seu povo. E esse é um alerta muito sério para nós, amados irmãos. Balaão tinha informação espiritual, mas o seu coração estava dividido entre uma coisa e outra. Ele sabia o que Deus queria, mas desejava aquilo que Balaque havia lhe oferecido. E a advertência para nós é algo que nós precisamos guardar no nosso coração. Deus pode usar uma pessoa sem aprovar o seu coração. Deus pode estar usando uma pessoa, mas não aprovando aquilo que está no seu coração. Isso deve produzir um temor muito forte no nosso coração. Porque muitas vezes nós estamos liderando, somos professores, somos pregadores, somos músicos, estamos envolvidos em ministérios da igreja. Até existem os dons, mas os dons não substituem o caráter da pessoa. O conhecimento bíblico dela não substitui a sua santidade. A sua experiência, o seu tempo de igreja, o seu tempo ministerial, não substitui a comunhão com Deus ali no dia a dia. O conhecer e saber a vontade de Deus para o seu dia a dia. Podemos ser usados por Deus e ao mesmo tempo estar precisando desesperadamente de voltarmos para o Senhor, para obedecer a sua palavra e fazer a sua vontade e não a nossa. Balaão nos ensina, mais importante do que ser usado por Deus, é viver aprovado por Deus, fazendo a vontade de Deus. E não tendo que estar surrando a mula e não enxergando o anjo do Senhor.
O Salmo de número 139, o verso 23 ao 24 diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Olha que oração do salmista. Não basta dizer: usa-me, Senhor. Precisamos pedir: Senhor, transforma-me. Não basta pedir: ó Senhor, dá-me dons. Precisamos dizer: Senhor, dá-me hombridade, caráter, para carregar esse dom e dizer que eu estou a serviço do seu reino. Não basta pedir: Senhor, abre as portas. É preciso dizer: Senhor, dirige os meus passos nas portas que o Senhor abrir. Amados, quando Deus governa, ninguém pode impedir. Quando Deus determina, não há ninguém que possa querer que seja diferente. Nenhum poder pode impedir o propósito de Deus. Balaque tentou por 3 vezes fazer com que Balaão amaldiçoasse a Israel. Construiu altares, ofereceu sacrifícios. Mudou Balaão de lugar, né? Quem sabe se vai acontecer agora. Mas todas as vezes, quando Balaão tinha que falar, Balaão abençoava o povo de Deus ao invés de amaldiçoar. Balaão declara: como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Números 23, 8. E então uma das declarações mais fortes dele foi: Deus não é homem para que minta. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou, tendo falado, não o cumprirá? Números 23, 19. E ele completa no versículo 20: eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou, não posso revogar. Que segurança de Balaão, amados irmãos. Balaque até tentou, mas Deus não permitiu, porque ali estava o povo do Senhor, com o qual Deus tinha uma aliança de abençoá-lo e de conduzi-lo até a Canaã prometida. Isso, amados irmãos, também para nós agora, num contexto nosso tempo aqui, né? No capítulo 24, verso 17, faz referência a Jesus ali. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro. A história não termina simplesmente com Israel protegido de Balaque e Balaão tendo que abençoar o povo. Deus estava conduzindo a história para o cumprimento da promessa maior da redenção de toda a humanidade, iniciada lá em Gênesis. O rei virá, o Salvador virá. A história, toda a Bíblia aponta para Cristo Jesus. Isso nos leva, amados irmãos, ao Evangelho de Cristo Jesus, que séculos depois, homens tentaram impedir o propósito de Deus. Herodes tentou matar Jesus. Judas traiu Jesus. Os líderes religiosos o entregaram. Pilatos o condenou. Os soldados obedeceram e crucificaram a Jesus. Aparentemente, o inimigo venceu. Jesus morreu. Não. Deus estava no controle da história. A cruz não foi um acidente. Lá em Atos, capítulo 2, 23, assim: pelo determinado desígnio e presciência de Deus, Jesus foi crucificado e morto e ressuscitou ao 3º dia. O que parecia vitória para o inimigo era derrota
E o que parecia derrota para os cristãos era vitória, porque Jesus ressuscitou. O que parecia fim era o começo. O que para um parecia maldição tornou-se caminho de salvação. Gálatas 3,13, Paulo diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldito em nosso lugar, lá na cruz do Calvário. O maior exemplo da soberania e do cuidado de Deus é a cruz de Cristo. É para onde nós temos sempre que estar olhando, porque é ali que está a nossa salvação. Os homens imaginaram que eles fizeram aquilo que eles queriam fazer, mas Deus estava, através deles, realizando essa obra gloriosa da salvação. E para a nossa aplicação final, não tenha medo. Se porventura você estiver passando por alguma luta, por alguma dificuldade, se alguma porta estiver fechada, se algum obstáculo existir para você, se alguma crise estiver acontecendo na sua vida, financeira, espiritual, material, física, não tenha medo. Deus continua no controle. Deus está cuidando de você. Lá em Romanos 8:31, Paulo diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? A pergunta não significa que nós não teremos nenhum adversário, nenhuma luta, né? Sim, teremos. Mas Deus sempre estará cuidando de mim, cuidando de você. Confie quando você não conseguir enxergar. Balaão não enxergou o anjo. Israel provavelmente não sabia do que estava acontecendo. Mas Deus estava trabalhando ali do lado daquele povo, como Ele havia prometido, de manhã, durante o dia, numa coluna de nuvem, durante a noite, numa coluna de fogo, guardando e livrando de todo mal, de todo perigo. Deus estava ali no controle. Não confunda portas abertas com a aprovação de Deus. Às vezes, a porta se abre, mas não é de Deus. Balaão queria ir, Deus permitiu, mas Deus depois o confrontou. Por isso, não avalie a vontade de Deus somente pelas circunstâncias. A porta se abriu, então é. Pergunte primeiro: abriu, esta é a sua vontade, Senhor? É isso que o Senhor tem para mim? Isto que eu vou fazer glorifica, exalta o nome do Senhor, o meu Deus? Isto que eu vou fazer produz santificação, santidade na minha vida? Exalta e glorifica o nome do Senhor? Para que as pessoas vejam Cristo em minha vida? Não permita que seus dons sejam maiores que o seu caráter. Balaão tinha conhecimento, tinha experiência, tinha capacidade, mas o seu coração estava lá no mundo. Era um homem de tanta confiança que Balaque olhou para o povo de Israel, todo aquele povo, o que aquele povo já tinha vencido de batalhas até aquele momento, e ele manda chamar Balaão. Todos confiavam ali em Balaão. Tinha conhecimento, tinha experiência, mas o seu coração estava nos bens materiais. Não estava a serviço do reino de Deus. É o seu caráter, é a sua vida cristã que tem que sustentar o seu dom. E não você ter dom para se apresentar à sociedade como se fosse uma apresentação, ou como se fosse para você se vangloriar, mas precisa, através da sua vida, exaltar a Cristo Jesus. E nós concluímos voltando à pergunta inicial: quem governa? Balaque? Não. Balaão? Não. O dinheiro? Não. As circunstâncias? Não. Deus governa tudo e todas as coisas. Deus governou sobre Balaque. Deus governou sobre Balaão.
Deus governou sobre Moabe. Deus governou sobre Israel. Deus governou sobre esse anjo que estava ali com a sua espada desembainhada e não feriu nem a jumenta e nem a Balaão. Deus governou a história da redenção, enviou Jesus Cristo para morrer lá no Calvário, por amor a mim, por amor a você. Houve muitos impedimentos, mas Ele havia decidido me alcançar, porque Ele me amou, não por aquilo que eu sou. Ele te amou não por aquilo que você é, mas por causa da sua maravilhosa graça, Ele decidiu te amar. E foi lá na cruz do Calvário que Ele te resgatou. Por isso, quando as circunstâncias disserem não há saída, lembre-se disso. Deus está cuidando de tudo. Deus governa todas as coisas. Isso não vai acontecer. Deus continua lá no seu trono. Quando a porta se fechar, confie em Deus, porque Ele tem o tempo determinado para todas as coisas. Se acontecer do inimigo se levantar contra você, em algumas situações da sua vida, quer seja em casa, quer seja na igreja, quer seja na sociedade, quer seja lá no seu trabalho, confie. Deus está cuidando de você. E Ele conhece todas as coisas. E permite que algumas coisas aconteçam através de você e contra você também. Mas Ele está no controle. Não tenha medo. Lembre-se de uma coisa. Nós iniciamos nosso culto de hoje declarando. Os irmãos se lembram qual foi o salmo que foi lido? E qual é o primeiro versículo? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Lance a sua âncora na rocha que é Cristo Jesus. Se prenda a Cristo Jesus, que a tempestade virá. Você poderá ser sacudido para todos os lados, mas estará seguro, porque você está na rocha que é Cristo Jesus. A nossa segurança não está em nós, nos nossos planos, nem naquilo que vemos. A nossa segurança está no Senhor, o nosso Deus. Nele é que nós estamos firmados. Hebreus 6,19 diz: a qual temos por âncora da alma, segura firme. Portanto, e não se deixe escapar dela. Não confie na sua capacidade, não confie na capacidade dos outros, não confie nas circunstâncias, nas pessoas, não tenha medo do futuro. Confie tão somente no Senhor, nosso Deus. Feche teus olhos. Creia. O que Deus não permite, ninguém consegue realizar. Creia. O que Deus determinou, ninguém consegue impedir. Creia. Deus pode usar cada um de nós para o louvor da sua glória e para a glória do seu nome. Mas precisamos fazer de acordo com o Senhor nosso Deus. Ter sempre a aprovação do Senhor naquilo que vamos fazer. Ter a certeza que estamos fazendo com a aprovação do Senhor nosso Deus. E não estamos saindo com Balaão, com o nosso coração enganoso. Mas que estamos indo porque esta realmente é a vontade de Deus. Que nós possamos orar. Senhor, eu não busco os meus caminhos, mas eu busco, Senhor, o teu caminho.
Senhor, eu não busco a minha vontade, mas eu quero, Senhor, que seja feita a tua vontade na minha vida. Eu não quero, Senhor, apenas ser usado pelo Senhor. Eu quero, Deus, ter uma vida aprovada pelo Senhor. Porque o Senhor é o meu Deus. E eu fui resgatado lá na cruz do Calvário para ser teu servo. E onde o Senhor me levar, eu quero ir para o louvor da sua glória, para a glória do seu nome. Porque importa, Senhor, que a tua vontade se cumpra, para que eu me sinta útil na tua obra, em Cristo Jesus. Ouve, Senhor, a nossa oração e recebe-nos, ó Deus, na tua presença. E livra-nos, ó Deus, de estarmos vivendo segundo o nosso coração, mas que estejamos vivendo segundo o seu querer e a tua vontade, em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém.